Peraí, A partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Pode perguntar quem ia falar aí. é porque eu peguei agora você falando sobre o estudo que você deixou. Aham. Pode fazer resumo? Pode fazer resumo ou pode responder 10 questões das que eu vou mandar. Eu tenho que mandar isso amanhã para vocês. Algum de vocês, esses que me tem no WhatsApp, pode me lembrar amanhã para eu enviar essas questõezinhas. Aí vocês escolham 10 e respondam. O último estudo, Ah, eu te lembro, professor. O último estudo, você já lançou a nota dele? já lancei, tá? Eu lancei há uma semana atrás, mais ou menos. Depois eu vou te chamar então no privado, porque acho que o meu tá faltando a nota. Mas a gente conversa depois, para não atrapalhar. Você me mandou por e-mail? Pode ser isso, né? Mandei por e-mail. Eu posso ter esquecido de lançar sua nota, mas aí eu vou... Me chama realmente no privado, logo depois da aula hoje, que eu vou aproveitar, vou dar uma olhada lá no seu coisa e vou lançar sua nota, tá bom? Beleza, obrigada. Gente, bom estar com vocês de novo, tá? É uma pena que tá acabando, mas assim, a gente se encontra sempre, se Deus quiser. Vocês estão guardando aí meu WhatsApp, podem guardar para quando precisarem, quando quiserem trocar ideias sobre direito. Mas, ô Caim, Se quiserem fazer alguma pergunta, podem me mandar. Pode falar. eu fiquei sabendo que no período que vem, como vai ser presencial, os professores desse período agora vão fazer um churrascão pra gente, vai todo mundo se reconhecer pessoalmente. Como é que é? Não entendi. Repete. Fiquei sabendo que os professores desse período agora, quando a gente voltar no período que vem, vai fazer um churrascão pra nós, velho. Pra gente poder reconhecer todo mundo pessoalmente, velho. Beleza, uai. A gente pode combinar sem dúvida nenhuma. Eu gosto. Fiquei sabendo que o professor desse período vai fazer isso pra turma, velho. Eu gosto de fazer churrasco. Sendo americano e na casa de um de vocês que eu moro em apartamento, tá dentro. Eu, inclusive, piloto a churrasqueira, não tem problema não. Só não pago para todo mundo. Cada um paga o seu. Mas, se vocês quiserem, tamo junto. Tá bom? Todo churrasco que me chamarem, depois que tiver a vacina, eu tô dentro. Tá bom? Enquanto não tem a vacina, nós estamos nessa de se proteger. Não precisa da vacina para votar, não vai precisar da vacina para churrasco, não. Tá bom? Pessoal, deixa eu permitir aqui mais uns entrarem. E vamos começar, porque senão a gente não termina. O que está acontecendo? Por que eu não estou... Foi. Todos vocês, como eu disse, sintam-se acolhidos, abraçados. Hoje a gente fala de recuperação da empresa. Na aula passada a gente começou a falar sobre falência, né? A gente esteve falando da morte da empresa, naquele momento em que a empresa tem sua falência decretada, ou pela impontualidade justificada, ou pela execução frustrada, ou pelos atos de falência, ou no caso do empresário notar que não dá conta mais de cumprir seus compromissos e demonstrar isso através de documentos, né, que suas dívidas superam suas possibilidades e ele pede a autofalência, né? São as hipóteses do direito brasileiro de declaração da decretação da falência. Agora a gente vai falar um pouquinho da recuperação da empresa, quais são os casos em que se admite a recuperação da empresa, em que consiste a recuperação da empresa. Inclusive, o último estudo dirigido, eu pedi para vocês providenciarem um case, né, sobre falência e outros sobre recuperação de empresa e comentarem à luz dos ensinamentos que vocês tiveram em sala de aula. E aí vocês vão ter diretamente ligado a esse assunto o último estudo dirigido, tá bom? Bom, então seguindo em frente, vamos falar de recuperação da empresa. A empresa sempre exerceu um importante fator social. É uma atividade que garante a arrecadação de impostos, é uma atividade que garante a circulação de mercadorias, é uma atividade que garante
a contratação de pessoas, ou seja, vínculos de emprego, e através disso movimenta a economia, porque se você for pensar, com impostos pode-se ter políticas assistenciais de Estado. Com as políticas assistenciais de Estado, injeta-se dinheiro na economia. Injetando-se dinheiro na economia, as pessoas consomem e as empresas lucram, e aí as empresas pagam mais impostos, e assim sucessivamente. Da mesma forma, contratando empregados, as empresas pagam salários, esses empresários consomem e as empresas lucram, certo? E aí elas acabam contratando mais empregados à medida de que a necessidade da produção aumenta. Ou seja, a empresa ela acaba sendo um epicentro da movimentação da economia. Quando a gente entende a empresa dessa forma, a gente começa a entender que a empresa é imprescindível para o funcionamento da sociedade. Se parasse de haver atividade empresarial, a sociedade parava de se mover. Tá? Então não tem como você querer hoje um Estado daqueles socialistas no modelo soviético, em que a propriedade é usurpada dos empresários e adquirida pelo Estado, e o Estado passe a produzir tudo. Por que isso não é possível na sociedade atual? Porque falta ímpeto ao Estado para produzir com excelência. Falta ímpeto, às vezes, ao Estado para produzir com qualidade e tecnologia de ponta. Falta ímpeto ao Estado para inovar. O Estado poderia abarcar todas as empresas que hoje existem e a gente passar um regime socialista, e aí, o que aconteceria? A gente estaria dentro de um regime em que o Estado produz tudo o que a população precisa e fornece para a população tudo o que ela precisa, e todo mundo é empregado do Estado. Ah, professor, mas seria muito bom. Tá, mas e a inovação? E se eu quero algo novo para fazer algo ainda mais novo acontecer? Imagine vocês que há pouco tempo as pessoas que eram desenhistas, elas enfrentaram uma migração do desenho em papel para o desenho digital. Não se via há 20 anos atrás a possibilidade de uma pessoa fazer arte de qualidade no meio digital, porque não tinha a tecnologia necessária para se digitalizar uma arte enquanto ela estivesse sendo feita. O que você podia era escanear ou fotografar uma arte já pronta. Hoje, você consegue desenhar numa mesa digitalizadora de uma forma que o desenho fica absolutamente artístico, certo? Essa mesa digitalizadora, ela é criada, ela surge por uma inovação estimulada por uma necessidade das pessoas de ter mais, de ter novo. E esse empreendedorismo que cria esse algo novo, ele é muito vinculado ao capitalismo. Eu não tenho dúvida que um país socialista hoje teria a vacina do coronavírus, talvez até antes, teria as necessidades do povo atendidas, talvez até antes. Mas as vontades, os desejos do povo de ter mais e mais e mais, ter mais moderno, ter mais qualidade, ter mais rápido, eu tenho dúvidas, porque esse é o ímpeto do empresário que consegue isso. O empresário que é sensível à questão do desejo das pessoas de consumir algo cada vez mais potente. E o Estado ele não alcança esse desejo, não alcança esse ímpeto. Se você perceber, algumas repartições públicas no Brasil hoje estão com computadores obsoletos. Você pode encontrar, e não é difícil isso acontecer, repartições públicas com monitores de tubo, até hoje. Estou com um monitor de tubo para jogar fora, lá no meu escritório,
Não joguei fora até hoje com preguiça de descer a escada com aquele trambolhão. Porque eu estou sempre carregando muita coisa quando eu desço do escritório, né? Então, eu com preguiça de descer com aquilo no braço. E, sei lá, e também com uma questão de, será que vai ter alguém que vai querer isso? É meio isso, certo? O lixo eletrônico, hoje, ele existe dessa forma muito por causa da inovação alcançada pelas empresas. E se você pensar na empresa como algo que está sempre inovando, está sempre movimentando a economia, a empresa não pode acabar. O professor. Pensando nisso, só um instantinho, só porque eu concluo esse raciocínio e te abro a palavra. Pensando nisso, você precisa criar mecanismos jurídicos e legais para que uma empresa em dificuldade financeira tenha a condição de se recuperar, para que ela possa se recuperar sem eliminar aqueles empregos e sem eliminar aquela fonte tributária que ela representa. Aquela fonte de movimentação da economia, que é tão importante. Hoje existe o que a gente chama de função social da empresa. Essa função social da empresa é o que a empresa representa para uma sociedade como um todo, como geradora de impostos, pagadora de impostos e geradora de empregos. Tá certo? A sociedade, então, acaba se beneficiando da existência dessa empresa. Tá certo? Quem ia fazer a pergunta, pode fazer a pergunta. Fique à vontade. Willis, professor. Fala, meu querido. O senhor estava falando sobre o monitor daquele de tubo. Eu, sendo CEO, eu guardaria, sabe por quê? Porque nunca se sabe, daqui a uns tempos, eu acredito, né? Hoje em dia quase ninguém já tem. Mas daqui a uns tempos aquilo ali pode virar relíquia. Você vê que carros são assim. E valeu muito dinheiro, então, fosse o senhor, eu guardava, hein? Tá bom. Vou pensar nisso, né? O dia que virar relíquia, eu vendo caro. Hoje eu não consigo R$10 por ele. Vamos lá. Seguindo em frente, a partir desse momento que a gente começa a entender a empresa como algo importante para a sociedade, a gente entende o porquê da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, ter criado um instituto chamado Recuperação Judicial da Empresa. Na verdade, ela criou dois institutos, que é a Recuperação Judicial e a Recuperação Extrajudicial. Esses institutos vieram para substituir o que a gente chamava de concordata, que existia antes na lei antiga de falência. A concordata era uma lei do ano de 1945, né? Era a venda de bens da empresa para satisfazer os credores, ou seja, visava não a recuperação da empresa, mas a satisfação dos créditos. Não que o Instituto da Recuperação de Empresas ignore a existência de créditos e ignore completamente a satisfação desses créditos. Mas o Instituto da Recuperação de Empresa, ele privilegia uma possibilidade de chegar para os credores e apertar os credores no seguinte sentido: olha, se eu falir essa empresa, ou seja, se eu decretar a falência dessa empresa, você estima-se vai receber X. Se a gente decretar a recuperação judicial dessa empresa e ela cumprir o plano de recuperação, você pode conseguir receber 2x. O seu crédito é de 4x. Ou seja, você tem um direito de receber 4x. Pode vir a receber x se ela falir. Você vai querer que ela fale? Ou se ela se recuperar e for pagando parcelado aquele plano de recuperação, você acabar recebendo 2x e isso acaba sendo vantajoso para você. Se você consegue pensar com essa mentalidade, tá? Você acaba transformando algo que parecia impossível, né, que era a solução daquele passivo, em uma possibilidade real, certo? Uma vez eu estava com uma cliente lá do município de Ipaba, e essa cliente chegou para mim antes da audiência e falou: você pode fazer o que você quiser na audiência, menos fazer acordo. Eu falei: considerando que esta é uma audiência
exclusiva para a gente tentar o acordo. Ainda não estava na vigência do novo Código de Processo Civil, que penaliza quem falta audiência de conciliação. Considerando que essa audiência é exclusiva para a gente tentar um acordo, se você quiser que eu faça qualquer coisa menos tentar um acordo, a gente pode pegar, levantar e ir embora. Não precisamos ficar nessa audiência. Porque se você elimina a possibilidade de fazer um acordo de um processo, você só admite a vitória absoluta. E a vitória absoluta é algo, às vezes, inalcançável. Uma coisa é ter direito a receber alguma coisa, outra coisa é conseguir receber essa coisa, né? E esse é o principal fundamento de você preferir uma recuperação judicial sendo credor do que a falência de uma empresa que te deve alguma coisa. Tá certo? Então, antigamente se preocupava em pagar todas as dívidas na totalidade. Hoje, se preocupa em estabelecer um paralelo entre matar essa empresa, gerando milhares de desempregados, ou centenas de desempregados, ou dezenas que seja, matando uma empresa que paga impostos e eliminando a chance de diversos credores de receber alguma coisa, ou chamar os credores e conversar com eles. Olha, existe a possibilidade de a gente continuar com essa empresa viva e todo mundo receber pelo menos parte do seu crédito. Ou seja, em vez de você receber à vista, você vai receber parcelado, isso é obviamente. Alguns de vocês terão que abrir mão de parte dos créditos de vocês. Mas essa parcela que vocês abrirão mão, provavelmente, porque vocês vão aceitar receber parcelado, vai ser menor do que vocês aceitariam, que vocês deixariam de receber se fosse uma decretada falência. Então, só tem vantagens para vocês. E aí, isso se torna absolutamente possível. Tá? Como funciona esta situação da recuperação da empresa? A preservação da atividade é o ponto mais delicado desse regime jurídico de insolvência da empresa. Só deve ser morta, ferida de morte, a empresa inviável. Ok? Só deve ser liquidada a empresa que não comporta ser reorganizada para que de forma eficiente possa se recuperar. Ou que não se justifica pela situação em que se colocou, né, se é por má gestão e aquela pessoa vai empurrar essa empresa do buraco infinitas vezes ela conseguir se recuperar. Não tem formas de você achar que aquele acordo será cumprido, né? Então, aquela pessoa não tem essa possibilidade de conseguir o cumprimento daquele acordo. Então, só a empresa que não valer a pena resgatar é que vai acabar sendo preferível à falência. Certo? Tanto é que nós vemos muito mais empresas em recuperação judicial do que em situação de falência. Existem duas modalidades da recuperação de empresas, a judicial ou a extrajudicial. A judicial é um acordo que é firmado entre o devedor e seus credores, propondo-se um plano alternativo para que a empresa, pagando as suas dívidas de forma alternativa, se recupere economicamente. Para isso, a empresa entra com um pedido judicial, se dirige ao juiz com uma relação do que deve, com uma relação do que tem, de bens e direitos, e com uma proposta de reorganização. Um plano para sair dessa situação de crise. Um plano viável. O juiz, verificando que há uma situação que justifica a recuperação judicial, vendo que é uma situação em que a recuperação da empresa é viável, pelo que ela tem e pelo que ela deve, e pelo plano que é viável, ele intima os credores,
tá? Chama os credores para se manifestarem sobre essa proposta de recuperação. Nessa hora que os credores são chamados a se manifestar, não pode haver paixões. Ali tem que ser pragmatismo puro. É sentar numa mesa com uma calculadora e pensar: se essa empresa falir, o que eu vou receber? Com todos esses credores que ela tem, com todos esses bens que ela possui, se ela quebrar mesmo, eu recebo? Se eu recebo tudo? Ou se eu não recebo tudo, o que eu recebo vale a pena entrar com um pedido de falência dessa empresa? Tá? Porque a rejeição do plano de recuperação da empresa, ela não pode ser simplesmente porque eu não quero, porque eu tenho direito a mais. Ela tem que ser devidamente orientada por um contador, por um economista, por um advogado, por um administrador, por profissionais que tenham a capacidade de mostrar para esse empresário que às vezes cego não consegue entender que ele pode ainda mais ser prejudicado se a empresa falir. Eu tenho um cliente empresário, não vou falar nome nem da empresa nem dele, que uma vez ele chegou para mim e falou assim: quando você consegue receber uma dívida, eu acho muito errado eu tomar prejuízo por causa disso. Eu falei: o que você quer dizer com isso? Por exemplo, o cara me devia 1.000, com os juros deu 1.100, tá? Quando eu te pago 20%, dá 220. Eu vou receber só 880. Era para eu ter recebido pelo menos 1.000 para não ter prejuízo, ou então 1.000 mais a correção monetária para não ter prejuízo. Eu tive prejuízo. Eu falei assim: não, você teve lucro de 880. Porque você só colocou isso na minha mão porque você não conseguiu receber nada. Então, em vez de sair de 1.100 para 880, você saiu de 0 para 880. Empresário tem dificuldade em enxergar isso. Por isso que eu estou falando isso com vocês, contadores, porque vocês serão consultores no futuro. Empresário tem dificuldade de enxergar isso. Empresário acha que imposto é prejuízo, que pagamento de salário de empregado é prejuízo, que encargo trabalhista é prejuízo. E não é. São custos normais da atividade empresarial que todos os empresários têm e que ele não é desafortunado por ter. Ele precisa se organizar para que os lucros dele sejam suficientes para ele suportar essa carga. Às vezes, ele não está suportando pagar isso tudo, é por má gestão mesmo. Não estudou o mercado da forma que deveria, não reduziu os custos da forma que deveria, tá? Não tá tendo uma gestão eficiente, nem um treinamento eficiente da equipe. Tudo isso pode acontecer. E essa má gestão pode dar a falsa impressão de que ele está sendo pobrezinho, penalizado pelo sistema. Não, muitas vezes ele está sendo penalizado pela burrice dele, que não ouve as pessoas que chegam para ele e falam: meu caro, presta atenção numa coisa. Pagar direitos trabalhistas é melhor do que pagá-los depois na justiça, porque lá tem diversos ônus que você é obrigado a suportar. É melhor você ter menos empregados e treiná-los a serem mais produtivos e eles trabalharem felizes na sua empresa, de forma que eles não fiquem lá com preguiça de render, produzindo pouco porque estão insatisfeitos, do que você ter que ter o dobro de empregados porque eles produzem a metade. E aí fica devendo direitos aos empregados, fica tentando espremer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e acaba tendo passivo trabalhista depois. Aí vai pagar advogado, vai pagar honorários de sucumbência do advogado, do trabalhador, e assim sucessivamente. Custas processuais, e assim sucessivamente. Multas. Às vezes, esse empresário, ele precisa de um choque de gestão. Mas a empresa é recuperável, porque a atividade é relevante, porque o produto tem aceitação no mercado. Então isso dá para salvar.
Como que você vai salvar dessa forma? Chamando os credores nesse pedido judicial, você entra com um pedido na justiça, o juiz despacha, ao ver que a empresa é recuperável, ele intima os credores para ver se os credores aceitam o plano. Se os credores aceitam, unanimemente, o juiz só se limita a homologar o acordo e segue o plano de recuperação de empresa. Tá? Esse plano de recuperação judicial tem que ser cumprido à risca, sob pena de ser decretada a falência do devedor, caso ele deixe de ser cumprido. Ok? Ou seja, se os credores rejeitam o plano, é decretada a falência da empresa, imediatamente. Convertida a recuperação judicial em falência. Agora, mesmo aceito pelos credores, se não houver cumprimento à risca das condições estabelecidas, converte-se a recuperação judicial em falência. Ok? Então, quando o plano não é cumprido, decreta-se a falência. Ok? Alguém queria perguntar, que eu vi um áudio sendo aberto aí? Não, é porque tava travando, mas já voltou. Beleza. Bom, quando a ordem de preferência entre credores para recebimento de débitos na recuperação judicial, isso pode ser acordado entre as partes. O devedor e os credores não precisam seguir aquela ordem do artigo 83 da Lei de Falências. Ordem aquela que será observada à risca no processo de falência. Tá? Então, no caso de uma recuperação, os credores poderão ser mais equanimemente, ou seja, de forma mais igual, tratados entre si, não dando uma preferência muito grande a um credor em detrimento do outro. Tá? Então, as restrições também que se submete o empresário falido são mais graves do que o empresário em recuperação judicial. Por exemplo, o empresário falido deve ser afastado das atividades. O empresário em recuperação judicial pode ser mantido em suas atividades. É óbvio que ele vai ser acompanhado por um administrador judicial, se a recuperação for judicial. Porém, ele pode até ser mantido, se for reconhecido que a recuperação judicial não se deu por má gestão. Ok? Se os credores concordam com a manutenção dele e não colocam o afastamento dele como condição para aceitar o acordo. Agora, na falência não existe essa possibilidade. Tá? A nomeação do administrador judicial importa no imediato afastamento do empresário falido. Ok? Há penalidades ao empresário falido não reabilitado. O que é a reabilitação do empresário falido? É, apesar da falência, ele conseguir pagar suas dívidas. Porque, como eu disse na aula passada, pode acontecer de, no processo de falência, todas as dívidas serem pagas. Não quer dizer que não serão pagas. Pode só não sobrar uma empresa depois. Ou seja, eu tinha como, vendendo a empresa toda, pagar todas as dívidas. Só que não sobrou nada para continuar com a empresa. Então, houve a falência. Certo? Não é que eu tinha menos do que eu devia. Eu podia ter até em equilíbrio. Só que houve motivo para a decretação da falência. Até porque o motivo da decretação da falência pode vir a não ser, inclusive, econômico. Pode ser só a execução frustrada ou a impontualidade injustificada, ou um ato de falência. Motivos que podem nada terem a ver com a situação de dívida da empresa. Aliás, dívida sim, endividamento não. Às vezes a empresa só tem aquela dívida, tem um cara cobrando lá, só que ela agiu de forma temerária naquele processo e teve a falência decretada. Certo? Então, aqui a gente não está tratando disso. A gente está tratando o seguinte, de salvar a empresa, de dar remédio para ela curar. Certo? Então, são bem menos graves as restrições impostas ao empresário em recuperação judicial do que ao empresário falido. Vocês viram que uma das restrições ao empresário falido é que ele não pode voltar a ser empresário se ele não for recuperado. Ok?
Mesmo permanecendo na administração, porém, o empresário em recuperação judicial será fiscalizado pelo administrador judicial, como eu falei, e também pelo comitê de credores, se houver. Nem sempre vai haver comitê de credores. Eu falei que é um órgão facultativo, né? É um órgão facultativo que cuida do interesse dos credores. Mas cabe advertir que o próprio plano de recuperação de empresa pode ter uma cláusula, tá, que determine o afastamento deste devedor, desse empresário devedor, ok? Ou a substituição de todos os administradores da empresa, fazendo com que uma nova equipe assuma. Lógico que depois do cumprimento integral do plano de recuperação da empresa, pagou tudo, pode voltar a equipe antiga, não tem problema. Aí libera a empresa para fazer o que quiser. Só que até o cumprimento do plano podem ser determinadas algumas restrições no próprio acordo. Ok? E em que a recuperação extrajudicial se difere da recuperação judicial? É porque a extrajudicial... Todo mundo está me ouvindo bem? Não picou minha voz, não? Não. Beleza. A extrajudicial, ela não precisa necessariamente da intervenção do judiciário. Ela pode ser um acordo assinado entre empresário e seus credores. Agora, caso os credores, tá, não aceitem assinar de forma voluntária, de forma unânime, este plano, aí precisa levar para a justiça. Ok? Na recuperação judicial, então, o devedor dirige-se ao juiz e o juiz intima os credores a se manifestarem. Ok? Na extrajudicial, se houver acordo entre o devedor e seus credores, o judiciário, ele, se requerido, só vai ser requerido para homologar o acordo e manter o controle do cumprimento e da legalidade desse acordo. Ele não vai decretar nada. Ok? Bom, a questão é: os créditos trabalhistas ou decorrentes de contratos de trabalho e créditos tributários não podem ser incluídos neste acordo de recuperação extrajudicial. Então, se você tem créditos, débitos trabalhistas ou tributários, você vai ter que fazer o pedido de recuperação judicial, certo? Eles não podem ser incluídos no recuperação extrajudicial. E aí, mas não quer dizer, presta atenção, não quer dizer que você não possa fazer uma recuperação extrajudicial tendo débito tributário e tendo débito trabalhista. Não, você pode fazer. Só não vai poder incluir esses débitos no acordo. Ó, vem cá, credores, vamos fazer um acordão aqui. Os credores trabalhistas e tributários você vai pagar na medida que se vencerem as obrigações. Aí eles não podem colocar no acordo, tá certo? Extrajudicial. Ok? Bom, fazendo acordo com todos os credores, a homologação é inclusive facultativa. Não precisa nem levar no juiz. Pode fazer um contratinho de gaveta. Se todos os credores assinar. Ok? Se o credor, entretanto, não alcançar plena adesão dos credores, ou seja, não assinaram todos, teve um lá, sempre tem um chato, né? Aquele chato não quis assinar, não concordou de jeito nenhum. Aí ele vai levar a assinatura dos que assinaram a juízo, tá? Desde que esses que assinaram representem pelo menos 3/5 dos, ou 60% de todos os créditos abrangidos pelo plano de recuperação. E aí, se ele conseguiu a assinatura de credores que representam mais de 60% dos créditos, ele leva isso ao juiz e fala: olha, consegui aqui a adesão de credores que representam 60% dos meus créditos num plano de recuperação extrajudicial. Vim pedir a você para que decrete
a recuperação da empresa e me autorize a dar início ao cumprimento desse plano. Nessa hipótese, mesmo aqueles credores que não acataram o plano serão obrigados a aceitá-lo. Ok? O que eu tinha para falar, diferenciando recuperação judicial de recuperação extrajudicial, era isso. Agora eu queria que vocês fizessem perguntas para que a gente possa interagir a respeito disso, se tiverem dúvidas. Certo? Lembrando a vocês, como eu disse, que a recuperação de empresas, ela é uma alternativa à falência. Aquilo que eu falei. Se eu tenho um problema no braço, o máximo que eu quero admitir que aconteça é amputar meu braço. A pior das hipóteses. Se der para dar um remédio e eu sarar, eu quero que eu sare. Agora, eu não quero morrer por causa disso. Essa é a questão da recuperação judicial / falência. Falência é a morte da empresa. É como se fosse pegar uma pessoa, matar, esquartejar essa pessoa e repartir essa pessoa entre os credores. Por mais escatológico que possa parecer esse exemplo, acaba sendo mais ou menos isso. Enquanto a recuperação da empresa seria curar a empresa, a pessoa, para que a pessoa mesmo continue pagando os seus credores. Fale. Ou seja, se começa CNPJ, né? Porque Oi? Se Não, peraí. Como se diz? Peraí, não entendi a sua Se pergunta. for Repete. uma falência, aí morreu aquele CNPJ. Sim. Aí você pode abrir outra empresa, mas aí com outro nome, né, no caso da pessoa, por exemplo. Nem sempre. Nem sempre. Se você é falido, não reabilitado, o que você vai poder é ser sócio de outra empresa. Com algumas limitações. Tá? Mas sim, lembro. Abrir outra empresa como titular, você não vai conseguir. Sendo o único titular, não. Sim. Uma unipessoal, Sim. um empresário individual ou um Meirelli, sendo um falido não reabilitado, você não consegue. Certo? Você consegue ser sócio, mas... Ser sócio com limitações, né? Provavelmente você não conseguirá agir como fiador da própria empresa, porque o seu CPF vai estar com restrições. Entendeu? Então você não consegue adotar um crédito do seu nome favorecendo a sua empresa, mas a sua empresa, da qual você é sócio, ela não é prejudicada pela sua condição de empresário não reabilitado, não. Você pode até se tornar sócio. E existe o problema também, né, de considerar-se uma sucessão, você acaba não podendo ser majoritário, porque se você se torna sócio majoritário logo em seguida, o juiz pode considerar que houve uma sucessão patrimonial aí, uma sucessão empresarial, e pegar valores da nova sociedade para pagar dívidas da anterior. Então, nos próximos 5 anos, você vai dormir com o pé na porta, preocupado com quem vai entrar, certo? Porque se for desconsiderada a sua personalidade jurídica na primeira falência, pode atacar o que você tiver, inclusive a nova sociedade, se o juiz considerar que houve uma sucessão empresarial, ou seja, que você faliu a empresa para abrir outra, de forma deliberada, e essa outra atua no mesmo ramo mercadológico, com inclusive identidade de pessoas, identidade de campo de atuação, identidade de funcionários, etc., corre-se o risco da empresa nova ser penalizada pelas dívidas da antiga pelo Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Certo? Então, você vai dormir durante pelo menos 5 anos após o encerramento da falência anterior, ou seja, prazo prescricional, você vai dormir com o pé na porta, preocupado se alguém vai entrar. É uma forma figurativa de falar, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Quando você está com medo de entrar alguém, você coloca o pé na porta. O seu faturamento está sempre ali em alerta. Se você sempre aumentar o ganho. Eu tenho clientes que devem tanto
e enrolam tanto no pagamento da dívida que o faturamento deles não fica de um dia para o outro na conta, não. Eles tiram tudo, transferem para laranjas, que estão lá de uma forma ou de outra dentro da empresa. Não aparecem juridicamente. Estão me ouvindo? Sim. No caso, não pode nem entrar com o nome da pessoa o dinheiro, então. Não aparece. Juridicamente ele não aparece. Entendeu? Entendi. Tem gente que é empregado da empresa e que o dinheiro da empresa às vezes fica escondido na conta dele. Eu acho isso certo? Não. Eu aconselho? Não. Mas eles fazem. E eu sou pago às vezes para tampar os buracos que eles abrem. Advogado. E cobro à vista. Porque se deixar para receber no futuro, talvez não receba. Entendi. Entendeu? Então, existem casos em que é incorrigível. Tem empresário. Esses empresários que você vê aí no mercado, você vê gente aí que nem precisava fechar seu comércio porque era considerado item, atividade essencial, certo? Que podia manter o comércio aberto, mas que colocou metade dos funcionários em suspensão. Para quê? Para que eles fizeram isso? Para não ter que pagar salário. O povo vai ficar dentro de casa. Pensa bem, você tem um restaurante delivery que vai ficar aberto, vai continuar fornecendo. Ele pensa assim, o povo vai consumir menos, eu não vou ter o salão cheio, certo? E por mais que meu lucro vá até aumentar, uma equipe reduzida vai conseguir dar conta do recado. Então eu vou botar metade em suspensão. Precisava? Não. Vai lucrar mais. Ele talvez fosse lucrar mais, porque agora o delivery bomba, né? Então, talvez o faturamento dele não ia diminuir, mas ele viu a oportunidade de lucrar mais reduzindo a equipe. Tem gente que fez isso. O professor. Existem empresários que estão sempre vidrados nessa questão. Chega num ponto que ele fala assim, estou muito endividado, cara. Quero pagar? Não. Eu vou falir essa empresa, vou fingir que... tirar tudo que eu puder dela, para negociar esses bens aí. Mas também, por outro lado, também com certeza foi bom para muitos. Às vezes as pessoas estavam apertadas, ou fazendo só para pagar mesmo. Tem gente que estava ruim por má gestão. Que por má gestão que colocou a culpa na pandemia, certo? Tem gente que estava em dificuldade por má gestão e colocou a culpa na pandemia. É igual teve uma galera que fechou as portas 1 mês e meio depois da decretação do fechamento. Fechou as portas 1 mês e meio depois. Aí vê gente, que pena, tá fechando a empresa. Velho, se o cara não aguenta um lastro de 1 mês e meio com as portas fechadas, ele tem que fechar mesmo. Sabe por quê? Porque não é possível que uma empresa não tenha fluxo de caixa, podendo colocar os funcionários em suspensão de contrato. Ou seja, eles não estavam pagando funcionários, eles colocaram os funcionários em suspensão. Ele não aguenta pagar as contas, aluguel, sobra praticamente só aluguel, porque luz cai lá para baixo que você fechou as portas, água cai lá para baixo que você fechou as portas, certo? Fornecedor cai lá para baixo que você não está abrindo. Então as despesas são reduzidas, bastante. Sobra impostos, tá? E aluguel. E aí o cara fala, eu não quero pagar o aluguel, não quero ter que pagar aluguel. Eu falo, peraí, mano, então desocupa o imóvel, tchau. Você não quer ter que pagar aluguel. Tá? Pessoal. Né? Então são coisas que a gente tem que pensar. Fala. Mas eu ouço de várias pessoas, donos de empresa, que mesmo colocando o pessoal trabalhando em office, que não tem redução de custos. Não, peraí. Na pandemia, durante a pandemia. Depende. Mesmo tomando Se você perguntar, por exemplo, para a faculdade onde você estuda, não teve. Tá pagando todo mundo, tá todo mundo trabalhando, tá? Teve que adquirir tecnologias novas, um monte de conta de Google Suite, de coisa para poder ter esse mecanismo de aula online,
Não teve mesmo, não. Redução zero de custo. Agora, um restaurante, tá? Que botou... Restaurante é um mau exemplo. Mas uma empresa que fechou realmente as portas, não pôde ficar... Só tá fazendo entrega, delivery. Tá? Aí fica o próprio dono lá dentro, de braços cruzados, esperando alguém ligar, manda o motoqueiro entregar as coisas. E colocou todos os empregados em suspensão de contrato. Falando da suspensão de contrato, que é que o cara para de pagar o salário. O governo é que estava pagando. Vocês viram isso, teve na medida provisória, foi transformado em lei temporária e tudo. Aí o governo está pagando um benefício para esses empregados que foram colocados em suspensão contratual. Aí eu te digo, durante 2, 3 meses, eu te digo, esses caras tiveram redução de custo, sim. O grande encargo é o trabalhista. Acabou. Depois vem insumos, conta de luz, etc. Tal. Não tá... Então, muita coisa caiu o custo lá embaixo. Agora, a negociação também caiu lá embaixo. As pessoas pararam de comprar carro, pararam de comprar geladeira, freezer, fogão, essas coisas. Pararam. Então, eu não estou falando que nenhum empresário entrou em dificuldades. Eu estou falando que há empresários que não entraram em dificuldades financeiras e, pelo contrário, cresceram durante a pandemia. Cresceram. Tá? Cresceram. Muito. O professor. Tá? Fala. Primeiro, eu queria agradecer ao senhor por estar falando sobre esse tema, porque, inclusive, eu tenho um trabalho com esse tema para apresentar amanhã. Então, praticamente, o senhor já fez o trabalho para mim. Muitas coisas são opiniões pessoais minhas, tá, ô querido? Não toma o que eu digo como verdade absoluta, não. Tá? Mas a recuperação... Mas o professor, eu falo uma coisa com você. Eu acho que todas as áreas só cresceu. Porque... Não, eu não acho que não. Teve muita gente que foi seriamente abalado. Teve, sim. Sabe? Por exemplo, setor têxtil, roupas. Se vocês perguntarem o que eu estou vestindo aqui agora, é um short de nylon e uma camiseta. É o que eu estou vestindo todo dia para dar aula. Certo? O empregado em home office, ele não se preocupa com o vestuário. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o setor têxtil realmente caiu. Roupa realmente foi lá no chão. Certo? Aí, você pensa assim, teve muita gente que cresceu. Se você perguntar, é até interessante vocês fazerem. Vocês têm aí esses trabalhos de TCC que vocês vão nas empresas fazer contabilidade, vocês vão fazer projeto e tal. Uma empresa filé toda para você procurar saber o que cresceu nessa pandemia chama-se Supermercado Mateus, ali no Bom Jardim, né? Eles tinham um sistema de delivery bem formulado antes do início da pandemia. Começou a pandemia, todo mundo com medo de sair de casa, as vendas dele decuplicaram. Eles estão fazendo entrega domingo. Você faz a compra domingo de manhã, eles entregam domingo de tarde. Oi? Eu sou do Bom Jardim, é verdade. Eles estão aumentando o supermercado. Eles estão ganhando um rio de dinheiro. Eu nunca tinha ouvido falar em supermercado Mateus. Eu nunca tinha ouvido falar em supermercado Mateus, me tornei cliente assíduo. E vários. E vários que eu conheço. Eu também me surpreendo. Claro que é o seguinte, igual você as pessoas ficaram muito mais em casa, então passou a ficar mais em casa, tem que fazer mais coisas de comida, digamos assim, porque normalmente quando você trabalha fora, você se vira, não tem aquela obrigação toda. Parece que não é mais fome, é porque toda hora você faz uma coisa, você só pensa em fazer uma atividade aqui, vai lá e come. Sem dúvida. Ó, a Consul e o Coelho Diniz não fecharam, em momento algum, né? O do Vale também não fechou. Pergunta se a venda deles aumentou. Não. E outra coisa. Agora, pergunta o Ferreira Barbosa, que vende online, o Garcia, que está vendendo online, e o Mateus, que vende online, se aumentou a venda. Aumentou. Eles estão crescendo. As pessoas começaram a prestar mais atenção na sua casa também. Às vezes a falta de um móvel que estava, às vezes está feio, eu acho que vou comprar outro. Então. Olha só.
Pensa comigo. Pensa comigo numa hipótese. O seguinte. Eu sou um cara que eu trabalho de manhã em Ipaba, de tarde no escritório, mas Ipaba eu vou 3 dias na semana, escritório eu vou mais ou menos uns 3 a 4. Tem um dia que eu estou muito cansado, que o escritório sendo meu, eu não abro, né? E aula, que eu dou 4 dias, aula à noite por semana, só tem a sexta sem aula. Quando eu vou fazer compra, é um horário desses que eu tenho para descansar, que eu tenho que cansar fazendo compra, certo? O mundo se abriu para mim o dia que eu descobri a compra do supermercado online. Às vezes eu pago mais caro do que eu pagaria por causa do conforto de você receber o troço dentro da sua casa. Olha só, nem subir escada eu não preciso, velho. Você entende o que eu tô querendo dizer? Que eu tinha que dar 4 viagens com compra para cima. Isso é porque eu moro no primeiro andar. Quem mora no terceiro ou quarto, que chega com um caixote de compra lá, 2, 3 caixotes na porta de casa. Aí você só descarrega. E aí você tem outro trabalho, né? Com a pandemia, você tem que higienizar tudo. Porém, você já higienizaria se você tivesse que sair para comprar. Agora eu te pergunto, acabou a pandemia, vacina, todo mundo tá liberado para sair e tal. Chegou em casa, tá? 11 horas da noite. Fala assim, se eu fizer uma compra agora, amanhã antes do almoço ela tá aqui. Você vai no supermercado? Você abre o computador e faz a compra. Então, agora você compra até pelo iFood. Vai ter uma clientela que esse pessoal que faz delivery não vai perder quando acabar a pandemia. Eles cresceram para ficarem grandes, tá? Um outro exemplo, esse foi dado pelo diretor da faculdade, o William, que tem aluno que está doido para as aulas presenciais voltarem. Tem aluno que não quer de jeito nenhum. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, professor, antes eu chegava às 6 horas do trabalho, eu tinha que tomar um banho correndo, comer uma comida sem nem mastigar, um lanche sem nem mastigar, e sair esbaforido para a aula, chegava lá com 10 minutos de atraso, perdi o início da explicação do professor, era um desespero danado. Na hora que eu saía da faculdade, eu só chegava em casa às 11 horas da noite, porque não tinha ônibus, papapá. Agora, eu chego em casa, eu tomo meu banho, tranquilo, faço meu lanche tranquilo, sento no meu computador, tem uma aguinha do lado, tem um lanchinho do outro, que eu só desligo a câmera um pouquinho, tô comendo aqui, certo? Tô vendo minha aula bonitinha aqui, e quando termina minha aula às 9h50, às 10 horas, eu já tô na minha cama. Você entende o que eu quero dizer? Tem muita gente que tá amando isso. Tá, a gente sai daqui 4 horas, chega às 7h10, porque até dá pra deixar o pessoal, né? Pois é, então tem muita gente que tá amando. Você entendeu? Léo. Oi, fala. Eu acho assim, olha, não é fácil a online, não. Mas se fosse realmente continuar, diminuir o valor pra gente. É lógico, os novos contratos que forem ser realizados vão considerar os gastos. O problema é o seguinte, não pode diminuir o valor do salário do professor. Então, não tem como, você entendeu? Como é que vai te cobrar menos se a despesa é a mesma? Esse que é o problema, você entendeu? Mas, de qualquer forma, vai voltar ao presencial. Pode ficar tranquilo, vai voltar. Só é uma... A minha vontade é que volte o presencial e que a gente consiga gravar as aulas do presencial para poder assistir depois. Pois é. Você entendeu? É um troço. As pessoas... Outra vantagem, né? Você poder reassistir sua aula, coisa que não existia antes. Quando o professor posta, né? Não é o seu caso. Mas você entendeu o que eu quero dizer? As pessoas... Sim. É um sistema que não... Essa é a única vantagem. Que é diferente. É um sistema diferente. Mas não é pior para todo mundo. Tem gente que está amando. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim... as faculdades, eu não estou falando só da Única, as faculdades privadas, elas fizeram um troço que permitiu a todos os alunos, com uma conexão à internet, simplesmente com isso, tá? E um celular ou computador, continuarem tendo aula normal. Isso é muito
importante e relevante. Vocês conseguirem ter essa interação comigo aqui, que vocês falam, eu falo, vocês perguntam a hora que vocês quiserem, vocês têm uma aula interativa, isso é um troço que há 6 meses atrás, não vou dizer 6 meses porque já começou assim, mas 1 ano atrás não se esperava que fosse acontecer. Não se esperava que fosse possível acontecer. Certo? Então, muita gente teve que fechar as portas com a crise. Muita gente conseguiu se adaptar à crise. É essa a questão. Certo? Então, se vocês ainda têm uma faculdade onde estudar, é porque ela, na hora que aconteceu tudo, falou, vem cá, vamos dar um jeito de dar essas aulas. Se movimentou céus e terra na hora para dar um jeito de dar as aulas. E isso causou essa possibilidade de continuidade dos estudos. Então, supermercado que vende para entregar o restaurante que faz delivery. Hoje você acha delivery até de material escolar, de papelaria. Entendeu? Então, assim, empresas vão se adaptando. A questão é, recuperação judicial e extrajudicial de empresa. É o remédio que precisa, às vezes, uma empresa que está bem doente e que, se não tomar esse remédio, ela vai morrer, ela vai falir, para que se recupere e permaneça viva. Tá certo? Não cumprido o plano de recuperação, seja ele judicial ou extrajudicial, tem motivo para decretação de falência. Pode pedir a falência que vai ser decretada. Certinho? Alguma dúvida? Ainda? Por enquanto, para mim, tá tranquilo. Essa é uma matéria até gostosa de aprender. Vocês vão ter um estudo dirigido sobre isso. Tá? No estudo dirigido, eu vou até abrir ele aqui agora para a gente fazer um último comentário a respeito dele e eu liberar vocês, tá bom? Tô até mantendo a turma em... tô até mantendo a aula com a tela gravando aqui e... Só um instantinho. Qual que é vocês? Direito empresarial. Você vai ver chamada ou você vai ver no sistema? Não, eu tô abrindo aqui o estudo dirigido só para fazer o último comentário. Tá bom? Case sobre direito falimentar, tá? Ó, procure um case de falência e outro de recuperação judicial ou extrajudicial. Então, você vai procurar 2 cases. Um que terminou em falência, outro que terminou em recuperação de empresas, tá? Vai fazer um resumo dos motivos que levaram à falência. Case é caso. É um caso real, tá? É porque eu tô pegando essas manias dos cursos de contabilidade, de RH, de administração, que eles falam muito case, eu peguei falar case, tá? Um caso real, né? De uma falência e de uma recuperação de empresas. Vocês vão fazer um resumo do motivo que levou àquela falência, por quê, tá? Que foi necessário, foi impontualidade justificada, foi ato de falência, o que aconteceu, tá? Se vocês conseguirem achar essa informação, é óbvio, né? Não precisa... vocês podem... esse aqui eu não estou conseguindo achar, vai para outro, tá? E às vezes você não conseguiu achar de nenhuma informação, você faz o resumo com o que você tem. Não é assim absolutamente necessário ter cada minúcia, não. Eu quero que vocês entendam aquele caso de falência. E outro caso de recuperação de empresa, em que a empresa estava apertada e teve um plano de recuperação. E quais são as principais regras desse plano? Olha, foi reduzido os débitos em 40%, parcelado em tantas vezes, e reduzido tal, ok? Se houve sucesso ou não na recuperação da empresa. Ou seja, a recuperação de empresa acabou virando falência depois, ou a empresa se reabilitou. Tá certo? Lógico. Certo. Tem um lugar, um site que você... Pode fazer pesquisa livre no Google. Pode. Então, mas tem algum lugar para você indicar? Empresa que decretou falência. Só que eu só quero o seguinte... que seja uma empresa brasileira que decretou a falência ou recuperação de empresas de 2005 para cá, para que entre na disciplina da nova lei de falência, que é a 11.101 de 2005. Porque se você falar de uma empresa que faliu há 30 anos atrás, ela não estava nem nessa disciplina ainda, estava na concordata
Então você não vai achar recuperação judicial nela. E se for uma empresa estrangeira que faliu lá nos Estados Unidos, não está sujeita à lei brasileira. Só isso. A única regra é a empresa brasileira dos últimos 15 anos. Tá bom? Ok? Beleza. Tá joia? Não precisa ter muitas linhas, tá? Mais ou menos meia página de cada um. Agora, quer escrever um pouquinho mais? Sim, não tem problema. Não precisa nem me mandar e-mail perguntando se pode. Já pode. Só que não escreve 10, 15 páginas, não. Não dá Ctrl+C, Ctrl+V em toda a reportagem, não. Só resume, tá? Resume, pelo amor de Deus. Vocês lembrem-se que mesmo sendo um caso real que vocês vão achar na internet a referência, eu não preciso ler a reportagem toda, eu quero saber o resumo do caso, tá bom? Grupos, tá? Até 6 pessoas. Pode ser o grupo do Inter que você estava acostumado. Tá ok? Tá ok, professor.